Boa tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com você ao vivo, toda quarta-feira, às 16h30, há mais de 10 anos, aqui na Rádio Mundial. Para quem me escuta pela primeira vez, o meu programa sempre tem um tema para você parar e pensar na vida, um tema para você se autoconhecer. Antes de falar do tema, quero agradecer você que é meu ouvinte, que me acompanha aqui há muitos anos, que está sempre aqui comigo, no Facebook, no Instagram, sempre aqui comigo. Tema de hoje eu vou falar da vitória sobre o medo. Como é que é a vitória sobre o medo? Um tema super importante, né? Como é que a gente vence o medo? Como vencer o medo? A vitória sobre o medo. Como é que a gente trabalha essa energia? E o medo? O que é o medo? Medo de se machucar, medo de alguma coisa dar errada, medo... Você tem medo, ouvinte? Você tem medo do quê? O que te dá medo? Muita gente tem medo do futuro. Muita gente tem medo do novo. E o medo do futuro e o medo do novo é muito nocivo. Por que é muito nocivo? Porque te paralisa. Porque a vida, se tem um conceito do budismo que eu adoro, é a impermanência. O que é permanente, né, ouvinte? Que a vida inteira tudo muda. A única certeza que nós temos, na verdade, é que tudo muda o tempo todo. E a mudança, o universo, e eu não sou mais o que eu era ontem, né? O que eu fui ontem, né? Tudo muda o tempo todo, a toda hora. Então, esse conceito da impermanência, nada é permanente. O que é permanente? Nada, tudo muda. Então, o medo da mudança, o medo do novo nos bloqueia, nos paralisa. E se você tem o medo do novo, ouvinte, você tem medo do novo? Será que é porque você acha que tem insegurança? Será que você acha que você não vai conseguir enfrentar os obstáculos? Ou você está num comodismo, numa zona de conforto, não é? Muitas vezes a gente fica numa zona de conforto porque a gente fala, Cíntia, não tá bom. Mas vai que fica pior, não é? Eu digo para você, ouvinte, que se ficar pior, pelo menos você caminhou, você tentou, você foi lá e você vai aprender com aquele caminho. Quando a gente erra, tem uma questão que as pessoas acham que não podem errar. Mas o erro é positivo no sentido de aprendizado. Se eu apagasse todos os erros do meu passado, eu apagaria toda sabedoria do meu presente. Então, eu tenho que... O erro faz com que eu seja quem eu sou hoje. Faz com que eu seja a experiência do erro. Então, a gente tem que olhar para o erro como... Que bom! Eu aprendi, eu cresci, então a gente não tem que ter medo do novo. A gente não tem que ter medo do novo, porque o novo nos faz crescer, o novo nos fortalece. E se for pior, eu vou aprender com aquilo. O que eu não posso, ouvinte, de jeito nenhum, é ficar paralisado. Né? Eu vou para a esquerda ou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Para onde que eu vou? Eu não sei qual caminho é melhor, eu não sei o que eu faço da minha vida. Que sensação que dá? De angústia, porque eu não sei o que eu faço. Escolhe. Dá errado, eu aprendi com aquilo e aquilo vai me fortalecer, aquilo vai me trazer força e aí eu consigo a vitória. Porque a vitória não é daquela pessoa que não errou, é aquela que errou de novo e de novo. E aí ela aprende com o erro e ela muda a situação. Então a gente tem que trabalhar, eu sempre trabalho, como psicólogo junguiana, a gente trabalha muito com o arquétipo do herói.
o arquétipo do guerreiro, da força, da atitude. Não importa o que aconteceu comigo. O que importa é o que eu faço com o que aconteceu comigo. Eu transformo a minha vida. Então, o medo é aquela insegurança. Primeiro, o medo está sempre junto com o quê? Com controle. Então, o medo do novo quem tem muito medo tem a ver com controle. Eu quero controlar o incontrolável. O que é incontrolável? Eu não tenho como controlar o meu futuro, né? Porque tem várias coisas. Eu posso controlar minha atitude, eu posso controlar meu comportamento, eu posso me planejar, mas sempre vai existir o incontrolável, né? O imponderável. Então, quando eu entendo que existe algo porque é uma ilusão, tentar controlar o futuro, tentar controlar os problemas no futuro, porque as pessoas que têm medo, elas ficam lá, né? Os ansiosos ficam lá pensando, nossa, mas aí eu fico preocupado, aí eu tento resolver, aí a pessoa não para pensando uma falsa sensação de controle, de achar e chega na hora que acontece. Ouvinte, chega na hora o que acontece. Completamente diferente. Eu tinha uma paciente que ela sofria aquilo que eu falo de síndrome da preocupação, né? E ela vivia morrendo de medo de perder o trabalho. Nossa, mas se eu não atingir minha meta, se eu não conseguir aquilo, o que eu vou fazer? Meu Deus! E criava uma história na cabeça dela, e criava uma história de medo, uma história de mal-estar, e sofria, dava taquicardia. E ela também tinha muito medo de se separar. Nossa, mas se eu me separar, o que vai acontecer da minha vida? Como é que vai ser? E ela passou algum tempo assim. E aí, o que aconteceu? Ela foi mandada embora e ela se separou. E aí, como é que ela ficou? Ótima. Ficou ótima, porque ela parou de pensar no medo. E aí ela ficou algum tempo desempregada e arrumou um trabalho melhor. E depois ela arrumou uma outra pessoa e tudo se transformou. Mas o sofrimento dela o medo de perder, né, foi muito. Ela foi criando uma situação catastrófica na mente. Foi criando imagens na mente. Foi criando imagens negativas, né, na mente. Então, e ela criou todo aquele cenário, eu vou reagir daquele jeito, mas chegou na hora, ela reagiu, foi um alívio, porque ela acabou o medo de perder, já perdi. E aí, ela se libertou daquilo. Então, a gente tem que saber lidar com a nossa mente, ouvinte, saber lidar com o nosso pensamento, saber transformar a nossa vida, porque o medo, o controle, e a gente tem que trazer essa energia do arquétipo do herói. Então, o meu objetivo aqui é importante você se conectar, confiar em algo maior, né? Confiar no seu eu, confiar no seu interno, confiar na sua essência. Muitas vezes a gente tem medo porque a gente não tem autoconfiança, porque a gente não confia. Mas vai lá, ouvinte, se você quer fazer alguma coisa, algum projeto, se você tem algum sonho, se você quer fazer alguma coisa, vá fazer, não é? Tinha um restaurante perto lá do instituto, e aí eu olhava aquele restaurante e falei, nossa, vou qualquer dia comer nesse restaurante. Parecia incrível, uma decoração linda, parecia assim muito gostoso. Toda vez que eu passava, eu falava, não, qualquer dia eu vou aqui. Aí um dia eu fui. E o restaurante, odiei a comida, ouvinte. Foi uma decepção, porque eu fui criando uma imagem, né? Uma idealização. Nossa, cara, que restaurante legal, que incrível, né? Foi criando uma expectativa. E aí, foi bom, porque eu parei de passar na frente do restaurante e ficar imaginando que aquele restaurante era incrível, porque não era. Então, foi uma experiência negativa? Foi, mas foi super importante, porque eu ficava sempre pensando, qualquer dia eu vou passar aqui, qualquer dia eu vou aqui. Então, e aí a gente não vivencia. Então, quando a gente tem uma experiência ruim, essa experiência ruim nos traz o quê? Autoconhecimento, nos traz experiências, nos ensina que aquilo eu não quero, esse eu não quero, mas para eu saber que esse eu não quero, eu tenho que experimentar, eu tenho que conhecer, eu tenho que trazer, né? Eu tenho que experimentar
Claro que tem o medo que é a prevenção, que é a cautela, que é o cuidado. O que eu falo hoje aqui não é nem o excesso do medo, que é o medo inconsciente, que é no caso mais grave, que são as fobias, que é outro tipo de medo, né? Esse tipo de medo as fobias, elas têm tratamento, você precisa tratar quando você tem uma fobia. Quando vira fobia? A fobia é quando você tem um medo desproporcional e você já tem um mal-estar físico. Você já começa a ter sintomas, né? Taquicardia, você tem um mal-estar muito grande, é um medo inconsciente, descontrolado. Então, quando a gente tem fobia, né? Tem muita gente que tem medo de dirigir, medo de altura, medo de elevador, medo de apresentação. Eu recebo muito no meu consultório, né? De falar em público. Esse é um medo que muitas pessoas têm, o medo do julgamento, o medo da crítica, ou um pouco de timidez. Então, esses são medos que trazem um sofrimento muito grande. Mas, hoje eu falo aqui do medo de viver, o medo de errar, o medo do futuro. Então, a gente tem que trazer como é que a gente vence esse medo. Primeiro, vai, né? Enfrenta o medo. Traz essa energia. Uma vez eu vi uma entrevista de um paraquedista famoso e a repórter perguntou, quando você pula de paraquedas, né? E ele pulava de paraquedas. E aí ele pulava, ela falou assim, você tem medo? Como é que você faz para enfrentar? Como é que você faz para vencer seu medo? Você ainda tem medo? Depois de tantos anos pulando de paraquedas? E ele fala, eu tenho medo. Toda vez que eu pulo de paraquedas, eu sinto medo. Mas eu enfrento esse medo. E a repórter imaginava que por ele pular de paraquedas a vida inteira, ele não teria mais medo, mas ele tem aquele medo. Claro que também tem um prazer, tem a questão de enfrentar este medo. Então, às vezes, a gente acha, idealiza, que as pessoas não têm medo, mas elas têm medo. A questão é, eu vou com medo mesmo. Eu vou com medo e se der errado, deu errado. E se der errado, eu vou aprender com aquilo. Os erros fazem parte do nosso sucesso, os erros fazem parte do nosso aprendizado, da nossa experiência. E como é que a gente faz para trazer essa energia do guerreiro, do herói? Né? O enfrentamento, essa autocobrança, porque às vezes a gente idealiza, a gente acha que o quê? Acha que eu não tenho que ter medo, que eu tenho que ser perfeita, que eu não posso errar. Mas a gente erra muito, erra o tempo todo. E isso faz com que a gente cresça, com que a gente se fortaleça. Trabalhar esse arquétipo. Hoje, na meditação, eu vou trabalhar o exercício, um dos exercícios preferidos, né? Que é 100 vezes maior que o medo. Porque primeiro, você tem que vencer o medo na sua mente. O medo começa sempre num pensamento. Se você vence o medo na sua mente, você vence o medo no real. O medo é sempre algo que vai acontecer. Então, você tem que trabalhar, por exemplo, eu trabalho com a hipnose, com pacientes que têm dificuldade, medo de dirigir. O que a gente faz? O que eu trabalho através da hipnose? A gente visualiza, a gente traz uma imagem mental da pessoa entrando no carro, da pessoa dirigindo na marginal, né? E a gente vai criando essas sensações, essas imagens mentais e a pessoa consegue dirigir. Porque para o inconsciente, para a mente, não importa o que é verdade de mentira. Se aquilo realmente aconteceu ou se aquilo é uma imaginação. Então, a gente tem que trabalhar esse arquétipo, reviver, imaginar, né? Então, medo de altura, medo de elevador, é lógico que tem casos de medo que são fobias. Então, a gente precisa de um tratamento. O que eu falo hoje é do medo que a gente tem de ousar, de acreditar em si. E aquela parte, eu faço assim, ouvinte. Eu vou lá e eu faço a minha parte. Faço. E no final de todo o meu dia, eu falo com Deus. Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Porque tem uma parte que é a nossa essência. E quando a gente se conecta com algo maior,
né? Tem um mantra que é muito legal para quem tem medo, não é? Que é eu entrego, confio, aceito e agradeço. E você vai falar esse mantra, vai repetir esse mantra, até trazer essa autoconfiança para você, até confiar no universo, confiar que tem uma força maior te guiando. Eu sempre guio a minha vida pensando nessa força maior, pensando nesse universo, nessa conexão com o nosso eu superior, com o nosso self. Em psicologia junguiana, a gente fala de self, que é a nossa essência, que é uma força maior. E o nosso self, ele nos guia, mas a gente tem que se conectar com ele. Tem que pedir, né, para se conectar com essa força maior, com esse nosso eu interno. Então, quando a gente está conectado com o nosso eu maior, a gente consegue vencer esse medo, né? Entregar, confiar. Às vezes a pessoa fala, eu confio. Você confia em você? Você confia em Deus? Você confia no universo? Confio, mas eu não confio. Não tem meia confiança, ouvinte. Ou eu confio, ou eu não confio. Não é? A confiança, tem uma imagem que eu falo, é como se fosse, tem uma imagem antiga do filme Indiana Jones, que ele cruza uma ponte, um abismo, e aí fala, quem tem fé pisa na ponte, e não tem ponte, ele pisa ali no abismo, na hora que ele pisa no abismo, a ponte aparece, e aí a confiança, é acreditar naquilo que eu desejo, conexão com esse universo. Então, hoje a gente vai fazer a nossa meditação especial para vencer o medo, né? Meditação especial. Antes de ir para a nossa meditação, eu vou passar o site, é cintiabalota.com.br. No site tem toda a programação de cursos, tem agenda de cursos, tem a equipe de terapeutas, tem todos os atendimentos. Você pode seguir a gente aqui no Instagram, tem oração, tem mantra do dia e também no Facebook, Instituto Cíntia Balota, e no YouTube, Instituto Cíntia Balota. WhatsApp, se você quiser tirar alguma dúvida, agendar sua consulta, 947 80 12 12. 947 80 12 12. Vamos para a nossa meditação. Vamos treinar lá na mente, lá no inconsciente. Feche seus olhos e respire fundo. Visualize uma linda luz azul em volta de todo o seu corpo. Essa luz azul é a luz do Arcanjo Miguel. Essa luz azul é a luz da proteção. Vamos fazer a nossa viagem. Vamos viajar nas imagens do inconsciente. Se transporte para um lindo jardim. Veja o céu azul. Veja o dia ensolarado. Coloque os pés na terra. Se conecta com a energia da terra. Sinta se a terra está quentinha, se a terra está fresquinha. Sinta a energia da natureza. Eu quero que nesse instante você visualize, você escolha umidade de quando você era criança. Eu quero que você visualize com você, no seu jardim, a sua criança interna. Visualize a sua criança. Veja que idade a sua criança tem. E você vai imaginar que à sua frente existe uma caixa de papelão. E você e a sua criança interna vão tirar do meio do peito bolas pretas. E cada bola preta que sai
É um medo que ficou preso no seu coração, na sua alma, no seu inconsciente. Solta você e a sua criança. Solta o medo do passado. Solta aquilo que te fez sofrer. Solta aquilo que atrapalha a sua evolução espiritual e a sua evolução maior. Permita que essa energia negativa saia do meio do seu peito e do meio do peito da sua criança. E você coloca para fora tudo aquilo que te atrapalha. Coloque nessa caixa de papelão e aproveite a oportunidade, porque aquilo que você visualiza na sua mente é aquilo que é realidade para você. Coloca tudo para fora, aquilo que te machucou, que te incomodou. E você vai visualizar uma luz, uma grande luz azul no topo da sua cabeça. Dá a mão para sua criança, segura bem firme na mão da sua criança e vamos imaginar invocar o primeiro raio, o raio da proteção, o raio da força, o raio do poder. E você vai cresça 100 vezes maior que seu medo, 100 vezes maior que seu bloqueio, 1000 vezes se for preciso. Cresça grande, forte, seguro, autoconfiante. Cresça. Você e a sua criança crescendo. 100 vezes, 1000 vezes maior do que toda a parte negativa do seu ser. E você visualiza lá a caixa de papel que virou uma caixinha minúscula. E você imagina que você joga essa caixinha de papel numa fogueira de luz violeta. Pelo poder do fogo violeta, que toda essa energia negativa seja transformada e transmutada em nome de Deus. E você e a sua criança começam a subir uma montanha, subindo e se sentindo livre, brincando, alegre, contente, feliz. Vai lá para o topo da montanha e grita bem alto: eu te amo, eu tô sempre com você. Fique alguns instantes meditando, fique com Deus e até semana que vem.